A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escolho Cristo. E eu estou muito feliz em estar aqui vivo para poder falar daquele que me deu vida, o Senhor Jesus. É sobre essa pessoa maravilhosa que eu tenho o prazer de levantar, de acordar e falar. E a palavra que eu tenho para a tua vida hoje está na primeira epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 1 em diante. E diz assim a palavra de Deus: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto da Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão de seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Pedro começa aqui saudando os irmãos, aos irmãos de uma região e também aos peregrinos, aos que estão por aí. E esses que estão por aí somos nós, os filhos de Deus, escolhidos pela presciência de Deus, para viver em obediência a Jesus Cristo, mediante a obra santificadora do Espírito. Então aqui começa falando de santidade. Pedro começa falando que nós fomos escolhidos para viver uma nova vida, para viver uma vida abundante, uma vida livre daquilo que nos aprisionava, que era o pecado. E ele começa dizendo: graça e paz lhe sejam multiplicadas. Sobre isso é que nós vamos começar aqui falando. Por mais que as pessoas hoje não vejam você como você realmente é, você não pode se deixar influenciar por aquilo que elas acham que você é. Porque se você não sabe também quem você é, você se influencia por qualquer palavra que alguém diga. E eu tenho uma palavra para te dizer de quem realmente você é. Você é um escolhido de Deus. Embora hoje você passe aí por uma situação complicada, por um caminho difícil, por um lugar escuro, você é um escolhido de Deus. Você é a pessoa que Deus escolheu pela presciência dele. E por que Deus escolheu? Porque Deus já te vê como Ele sabe que você é. As pessoas apenas acham que sabem quem nós somos, mas Deus sabe exatamente quem somos e como nos tornaremos naquela pedra preciosa que Ele já vê dentro de nós. Porque quando Deus olha para a minha vida e para a sua vida, Ele não vê uma pedra bruta, Ele vê uma pedra preciosa que mora dentro de mim e dentro de você, que aos poucos está sendo lapidada pela obra santificadora do Espírito. Então você não se santifica pela sua força, você não tem como se santificar, porque alguém para santificar tem que ser alguém santo, e o Espírito Santo é que quer te santificar. É o Espírito Santo que quer te conduzir para que você abra mão do errado, se separe do pecado, se afaste daquilo que afasta você de Deus. Quando nós andamos no Espírito,
nós satisfazemos a vontade de Deus. Nós fazemos a vontade de Deus e não a vontade da carne. Então é o Espírito Santo, é tudo isso que Pedro está dizendo aqui. Escolhidos de acordo com a presciência de Deus, pelo pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo. Só tem uma maneira de eu e você conseguir obedecer ao Senhor Jesus. Só tem uma maneira. É deixando o Espírito Santo nos conduzir. A obra santificadora quem faz é Ele. Ele é quem nos guia por esse caminho de obediência a Deus. Quando nós seguimos, quando nós andamos pelo Espírito, nós seguimos o caminho, porque o Espírito é Jesus. Não são ministérios diferentes, trabalham para um propósito só. Então Jesus habita em nós através do seu Santo Espírito, vai nos santificando. Mas não são as minhas obras que me santificam. Não é a minha calça longa, não é a minha saia longa, não é o meu cabelo longo, não é a minha barba curta, não são as minhas obras. Isso é exterior, isso não tem nada a ver. Nós precisamos deixar o Espírito nos santificar, porque somente o Espírito é quem é capaz de nos santificar para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Olha o que Deus está dizendo, que não quer somente nos purificar, ou não quer somente nos perdoar, Ele quer nos santificar e nos purificar, nos lavar, nos deixar puros, purificados. Aí você olha para a sua vida hoje e nem consegue enxergar isso, né? Como é que pode eu fazendo o que eu faço hoje? Como é que eu vou ser santo dessa forma? Vai sim, porque quem faz a obra não é você. O que você precisa para largar esse vício de pornografia, esse vício de bebida, esse vício de drogas, é se entregar a Jesus, é deixar o Espírito de Deus conduzir você por essa obra maravilhosa que não é sua, é dele. Então o maior interessado em concluir essa obra não é você, é o próprio Deus. Então deixa Jesus guiar você. Talvez você trate mal a sua esposa, talvez você trate mal os seus filhos, talvez você seja uma pessoa detestável aos olhos das pessoas, mas você foi um escolhido. Você foi escolhido por Deus e agora Deus quer que você se renda para que essa obra santificadora aconteça na sua vida e você venha ser luz para a sua esposa, para os seus filhos, para as pessoas que lhe conhecem. Você venha ser o sal que salgue, que dê gosto à vida sem gosto das pessoas. Que você seja a luz que ilumina a vida das pessoas que estão aí por um momento caminhando em trevas ou estão nas trevas. Então você é essa pessoa e você precisa deixar o Espírito Santo fazer a parte dele, tá bom? Então vai entendendo qual é a sua parte e qual é a parte de Deus. Você vai entendendo qual é a sua parte e qual é a parte de Deus. E Pedro continua dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua misericórdia, grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Ele nos regenerou, Ele nos refez para uma esperança viva. Olha aí, nós fomos refeitos para uma esperança viva. Que esperança viva é essa? Jesus Cristo. Esperança é esperar. Eu espero por alguém que vem. É uma esperança que eu tenho. Qual é a esperança que eu tenho? Que Jesus Cristo vai vir nos buscar, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo já fez o que era para ser feito e nos libertou do pecado, do domínio das trevas. Essa é a minha esperança. E Deus nos regenerou, nos reformou, nos refez para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha o que Pedro está dizendo.
Nós cremos num Deus vivo, numa pessoa que pode fazer por mim agora, numa pessoa que me ouve hoje, numa pessoa que está comigo todos os dias, Jesus Cristo. E ele continua dizendo: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Olha o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que nós somos escolhidos, que o Espírito Santo é quem faz a obra santificadora na nossa vida, que nós fomos regenerados para crer numa esperança viva que é o Senhor Jesus Cristo, e por meio da fé nós temos uma herança. Nós somos até protegidos por Deus pela fé. Então não é esse vidrinho de óleo que você tem aí e passa no seu corpo. Ah, eu vou entrar no canto tal, aí passa o óleo por tudo que é canto. A pessoa compra um perfume lá de R$300, usa o perfume, mas quando vai entrar em determinado lugar, usa um óleo feito de azeite de oliva que pegou na prateleira da cozinha e o perfume foi embora. E agora ela crê em quê? Ela crê no óleo que ela passou. E o Espírito Santo que já está dentro dela, ela não dá crédito. Ela crê no óleo que ela passou na pele e não crê no Jesus que mora dentro dela. Como é que pode? A sua proteção é o Senhor Jesus quem dá. É o Senhor Jesus que é vivo. É uma pessoa que você pode pegar na mão dele e dizer: Jesus, eu vou resolver aquele negócio hoje. E lá as coisas são muito complicadas. Aquele homem é muito ignorante, ele já me tratou mal. Mas Jesus, vai comigo, vem comigo e quebranta o coração daquele homem, faz com que ele haja de uma forma diferente hoje. E quando você sai de lá, sai tudo resolvido. Sai tudo resolvido porque o seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então não são essas coisinhas que a sua fé tem que estar apoiada. Tem pessoas que falam de quem tem superstição, é uma pessoa supersticioso. Mas eu vejo muita gente aí que diz que crê em Deus e tem que andar com um vidrinho de óleo no bolso. Então não era necessário Jesus morrer, bastava Deus ter plantado uma plantação de azeite, ou uma plantação de oliveira e fazer azeite, e a gente estava tudo protegido. Nós precisamos crescer. A palavra diz, crescer na graça e no conhecimento. Você não pode crescer só na graça e nem só no conhecimento. Tem que ser uniforme o crescimento. Se apegue naquilo que é vivo. Não dê crédito àquilo que não tem vida. As pessoas falam dos católicos que oram para uma imagem que não tem vida. Tá certo. É errado? É muito errado. Mas tem muito evangélico que também crê em coisa morta, em coisa que não tem vida. Toalha ungida, sabonete ungido, vassoura ungida, caneta ungida. Que doideira. Não foi para isso que nós fomos regenerados. Foi para uma esperança viva. Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos. E é isso que Pedro está alertando os irmãos aqui, abrindo os olhos dele para a mensagem real do Evangelho, né? E ele continua dizendo: nisso vocês exultam, nisso vocês se alegram, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Meu Deus do céu! O que é que esse apóstolo está pregando aqui? Ele está dizendo que nós devemos ser entristecidos por todo tipo de provação. É esse evangelho aqui que nós precisamos ler e acreditar. Porque é essa palavra aqui que não vai me deixar angustiado no dia que eu passar por diversos tipos de provação. Por quê? Porque a palavra de Deus já diz isso.
Mas quando eu não leio e quando eu não ouço essa mensagem por aí, eu vou acreditar que tudo vai bem, que tudo sempre vai dar certo, que as coisas não dão errado, que Deus está sempre me abençoando da forma que eu acho que é bênção e não da forma que Ele quer abençoar. Porque as provas que nós passamos nessa vida são bênção. Elas estão provando para aprovar. Elas estão mudando o nosso caráter, estão gerando coisas novas dentro de nós. E somente passando por isso é que isso vai ser gerado. Purificado nós estamos sendo. Purificado. Toda impureza está sendo retirada e nós estamos sendo agora purificados. Então Pedro estava dizendo o que ele já sabia que acontecia na vida de um cristão. Pedro estava dizendo, vocês vão passar, vocês têm que passar. Olha o que ele diz, ó. Nisso vocês se alegram, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam passar. Ó, não é para sempre, é um pouco de tempo e não é fixo. Você não vai ficar nesse lugar, você vai passar. Então hoje você deve estar passando por um momento desse, de tribulação, um momento de provação, um momento que você não queria passar. Você hoje deve estar passando por uma situação complicada e difícil, mas a palavra de Deus diz que é necessário passar. Para que é necessário passar? Aí ele explica e diz assim: assim acontece, assim, por isso vocês devem passar, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro, que perece mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, é verdadeira e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Olha o que ele está dizendo, que nós devemos passar por essas coisas para que a nossa fé não se apoie naquilo que Deus é capaz de nos dar. Porque senão é uma fé fingida, é uma fé mentirosa, é uma fé apoiada nas coisas exteriores e não em Deus. Fé é a certeza daquilo que não viu. É a certeza. Então você não tem que ver, você não tem que pegar, você não tem que passar, você não tem que... Você tem apenas que crer. A sua fé tem que estar na sua esperança, que é Jesus Cristo, e não nas coisas que deram ou não deram certo. Porque se não der certo, aí a sua fé acaba. Por isso que muitas famílias, muitas pessoas hoje passam por uma situação complicada. E às vezes eu escuto a pessoa dizer assim: ah, Rogério, eu já não tenho mais fé. Por quê, irmã? Porque o meu marido ainda não voltou para casa e eu já não tenho mais fé. Então a fé não está em Cristo, que pode fazer todas as coisas. A fé está no marido voltar para casa, não é fé. Isso é um pensamento positivo que deu errado. Fé é o crer que Jesus pode fazer, mesmo ele ainda não tendo feito. Eu continuo acreditando que ele pode fazer. Isso é fé. Então, para essa fé ser aprovada, ela precisa ser provada. Como é que a fé vai ser aprovada se não passar por uma prova? O que você precisa entender é que mesmo que você passe por essa prova, o professor nunca vai se ausentar da sala. Ele sempre vai estar do seu lado para tirar qualquer dúvida, para te ensinar, para pegar na sua mão, para explicar 1001 vezes até você aprender, porque ele não quer te reprovar, ele quer te aprovar. Pedro continua falando, versículo 8, ele diz assim: mesmo não tendo visto Jesus, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e se alegram com uma alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé e a salvação das suas almas. Isso é uma verdade. Pedro está dizendo: olha, vocês são top, porque vocês nunca viram Jesus,
Vocês só creem numa mensagem que nós pregamos e mesmo assim vocês se alegram quando nós falamos sobre Jesus, dizemos que Ele é vivo, que Ele pode te ajudar, que Ele pode sim tirar você dessa situação difícil, conduzir você nessa situação que você está passando e passar ela junto com você, te dando paz, te dando refrigério, multiplicando graça na sua vida. E vocês se alegram nisso. Rapaz, eu vou te dizer, vocês estão alcançando o alvo da fé de vocês, que é a salvação das suas almas. Olha o propósito qual é. E o Pedrão aqui continua dizendo para os irmãos, versículo 10, ele diz: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam aqueles sofrimentos. Agora a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregam o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam em observar. Olha o que Pedro estava explicando para os irmãos, dizendo: olha, você lembra que os profetas falavam sobre um Messias? Você lembra que a lei falava sobre a obediência? Você lembra que a lei dizia sobre o sábado? Você lembra que a lei dizia para honrar o pai e a mãe? Você lembra que a lei dizia: não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho? Você lembra de tudo isso? Lembra, pronto. Isso aí, essa mensagem era apontando para a mensagem. Isso era apenas um sinalizador apontando para o alvo, que é Jesus Cristo. Tudo isso era os profetas e a lei apontando para Jesus. E essa mensagem agora foi revelada para vocês. Então aqui eu quero abrir um parêntese para explicar uma coisa para vocês. Não tem nada oculto que Deus não tenha revelado sobre a sua mensagem. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas é verdade. Deus já se revelou à humanidade, Deus já revelou o seu propósito, Deus já revelou a sua mensagem. A sua mensagem é Jesus Cristo, o Salvador, o nosso Senhor, o Rei dos Reis. Base para dizer isso, basta você ler o Apocalipse. Deus já revelou. Então, quando a pessoa vem com aquelas revelações malucas e diz a você que isso, passou da palavra de Deus, meu filho, deixa para lá. Porque o que Deus tem para falar para minha vida e para a sua vida está aqui, ó, na palavra dele. Agora, coisas ocultas dentro de mim e dentro de você, isso Deus revela todos os dias, para mim, para você, para outras pessoas. Mas a mensagem dele, o propósito dele já foi revelado. Deus quer me deixar e deixar você mais parecidos com Cristo. Deus quer regenerar o homem, trazer o homem à forma original, como foi criado, imagem e semelhança dele. Esse é o propósito de Deus. E Pedro estava explicando tudo isso para os irmãos, dizendo para os irmãos que eles foram escolhidos para viver por essa fé, para viver por essa mensagem, para viver por essa pessoa, Jesus. E agora ele entra em outro assunto, e ele diz assim: portanto, estejam com a mente preparadas, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Olha o que Pedro diz. Pedro primeiro construiu a mensagem para chegar agora no ponto da mensagem e dizer para os irmãos: olha, não deixa que o mundo venha
ditar as regras, não. Não deixa que o mundo venha moldar vocês dentro de uma forma e fazer de vocês um formato estragado, não. Não deixa que os maus desejos que vocês tinham outrora venham dominar vocês novamente, não. Porque tudo isso aí é engano, tudo isso aí é uma mensagem errada, tudo isso aí é falso, tudo isso aí gera morte. Então, como filhos obedientes a Deus, se comporta como um filho obediente, que foi escolhido por Deus. Porque não basta somente saber que é filho. Agora você, por uma decisão, você decide se comportar como filho obediente. E filho obediente é aquele que ouve e obedece. É aquele que ouve e replica aquilo que ouviu. Porque aquele que só ouve, ele desobedece. Porque ele não está praticando o que o pai dele ensinou. Então não adianta eu ler Bíblia, você ler a Bíblia, ouvir várias vezes, se não se dispõe a colocar em prática. Não deixa o mundo ditar a regra para você, não deixa que coisas que você antigamente condenava e sabia que Deus não aprovava, agora façam parte da sua vida novamente, não. Não deixe o mundo moldar você, não. Não deixe o mundo colocar você dentro do formato dele de jeito nenhum. É isso que Pedro está dizendo para os irmãos. E no versículo 15 ele diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sede santo como eu sou santo. Olha o que Pedro está dizendo. Quando você for falar com a sua esposa, fale em santidade. Ou seja, fale pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te guiar. Quando você for resolver uma questão na sua vida, resolva em santidade. Deixa o Espírito Santo resolver. Viva pelo Espírito. Seja santo, como Ele é santo. E ser santo não é se trancar dentro de um quarto e ficar isolado do mundo. Eu já fiz isso e achei que era isso. E isso é um engano. Ser santo é você estar no meio das pessoas, até pecadores, mas naquele meio você conseguir deixar o Espírito Santo operar através da sua vida e você passar uma mensagem pura, uma mensagem limpa para as pessoas e elas conseguirem ver luz e ver sal na sua vida, conseguir enxergar Jesus através de você. Isso só acontece pelo Espírito Santo de Deus. Eu não tenho capacidade de fazer isso, você também não, se não tiver o Espírito Santo de Deus. Então, sede santos, como eu sou santo. Aí você diz: e como é isso, ser santo como Deus é santo? Deus é santo na esfera de Deus. Ele é Deus e é santo naquela esfera de santidade. Agora eu, como ser humano, na minha esfera de ser humano, eu devo ser santo. Ou seja, se eu sei que aquilo Deus reprova, por que é que eu vou querer? Se eu sei que aquele falar Deus não aprova, por que é que eu vou querer? Se aquele tipo de palavra Deus não se agrada, por que é que eu vou pronunciar? Seja santo como Ele é santo. Ele na esfera dele e nós na nossa esfera de santidade, na nossa esfera de ser humano, mas tem sim como se separar do mal. E Pedro continua dizendo: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante toda a jornada terrena de vocês. Você chega em qualquer lugar, fala aí no meio, vai lá no meio do ambiente e fala com qualquer pessoa aí, seja lá onde for, e diz: e Deus? O que é que você acha de Deus? Ah, Deus é pai, Deus é meu pai. Todo mundo chama Deus de pai, mas nem todo mundo é filho de Deus. Essa é uma realidade. Porque para ser filho de Deus, você precisa reconhecer o que Deus fez para você ser filho. E muitas pessoas não querem. Muitas pessoas ignoram Jesus, troca Jesus por
Maria, troca Jesus pelo Buda, troca Jesus por Maomé, troca Jesus por Chico Xavier, troca Jesus pela macumba, troca Jesus pela cachaça, troca Jesus pela vida errada e ainda chama Deus de Pai. E Pedro está dizendo aqui, já que vocês chamam Deus de Pai, portem-se com temor durante toda a jornada terrena de vocês. Não é só quando você está de frente ao seu pastor, não é só quando você está lá no meio dos irmãos, não é só quando você está lá na congregação, não é só quando você coloca o joelho para orar, é durante toda a sua jornada terrena, você deve se portar com temor a Deus. É isso que a palavra dele está dizendo. E Pedro continua falando no versículo 18 e diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem manchas, sem defeitos, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creram em Deus, que o ressuscitou dos mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Por meio do sacrifício de Jesus Cristo, é que nós cremos em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos. O sangue de Jesus foi que nos redimiu. Foi esse o sacrifício que Deus fez por mim e por você. O Evangelho não diz o que eu tenho que fazer para ser salvo. Não diz. O Evangelho diz o que Deus já fez para nos salvar. E aqui Pedro está mais uma vez dizendo, olha, foi pelo sangue de Jesus. Se lembra o sacrifício que Deus fez por vocês. Para de querer viver uma vida errada, mundana. Vocês foram chamados para ser santos. Vocês foram escolhidos por Deus, pela obra santificadora do Espírito Santo, para obedecer a Jesus Cristo, pela aspersão do seu sangue. Pedro estava relembrando aos irmãos aqui a mensagem do Evangelho. A mensagem que eu e você precisa guardar no nosso coração todos os dias, para que a nossa fé não se apoie nas coisas ou naquilo que Deus nos dá. Porque no dia que Ele não der, a nossa fé vai acabar, porque não era fé. Por isso, Deus é tão bom que nos permite viver um período de tempo sem aquelas coisas. Por quê? Porque a nossa fé estava apoiada naquilo que Deus estava nos presenteando. Pedro continua falando e diz assim, agora, olha que maravilha, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Agora, ele disse agora por quê? Porque agora ele já tinha falado a mensagem. E agora ele estava dizendo, agora que a palavra lavou vocês e que vocês entenderam o que é o Evangelho de Jesus Cristo, entenderam aonde é que tem que estar apoiada a tua fé e a tua esperança, entenderam o que Deus fez por vocês, agora que vocês entenderam quem vocês devem ser e que o mundo não pode influenciar vocês, que vocês não devem deixar o mundo influenciar vocês, agora que vocês foram purificados por meio dessa palavra, amem uns aos outros, se dediquem ao amor fraternal e sincero uns aos outros. Amar com sinceridade é amar sem querer nada em troca. Porque aquele amor que faz porque alguém vai fazer não é amor. O amor manifesto, genuíno, verdadeiro é o amor de Deus por nós, e nós precisamos ter esse amor como exemplo. Como foi o amor de Deus? Deus amou o mundo, perverso, mau, cruel, que não queria Ele, de uma tal maneira que deu. Deu e deu.
Deu o Filho e deu, para que todo aquele que crê nesse Filho não morra, mas tenha a vida eterna. Deus teve fé. Deus acreditou em mim e acreditou em você que um dia nós iríamos reconhecer o sacrifício que Ele fez por nós, e Deus deu o Filho dele por nós. Então, esse amor sincero, o amor sincero é esse, é que dá sem esperar nada em troca. É o que Deus está dizendo através da vida de Pedro, dizendo aqui, olha, ama sem esperar nada em troca, ama sinceramente, ama de verdade. Ame ao ponto de falar a verdade. Se a pessoa está errada, diga a ela a verdade. Fale para ela o que ela precisa ouvir e não só o que ela quer ouvir, porque isso é amar. Porque você está cuidando dessa vida, você está vendo que ela está presa e agora você quer libertar, você quer liberar uma palavra para aquela palavra liberar aquela pessoa daquela situação. Então ame sinceramente, não com falsidade. A pessoa está na sua frente, você trata bem. Quando ela sai, você trata mal. Isso não é amor. Isso não é amor. Melhor são as feridas feitas por um amigo verdadeiro do que os beijos que um falso amigo multiplica. É isso que a palavra de Deus diz. Então seja verdadeiro, ame com sinceridade as pessoas. Aí ele continua dizendo no versículo 23. Vocês foram regenerados, diz novamente, refeitos, reformados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. O que é que Pedro está dizendo? Ele está dizendo que a palavra de Deus é o que regenera o homem. A palavra de Deus é o que reforma e refaz o ser humano. Por isso você precisa ler a palavra de Deus diariamente. Por isso você precisa se apegar à palavra de Deus. E não somente ao que o pastor, ao que o pregador falou, mas você precisa ler. Porque essa palavra vai lavando você e você vai querendo viver o que a palavra diz. E ela vai regenerando, e ela vai reformando, e ela vai refazendo você. Imagem e semelhança daquele que te criou. E ele continua dizendo, versículo 24 diz: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Era essa a mensagem que eu tinha para trazer para a tua vida hoje. Olha que maravilha. Nós lemos um capítulo inteiro hoje da Bíblia, da epístola de 1 Pedro, primeira epístola dele aí, capítulo 1. Nós lemos hoje e fomos abençoados através da palavra de Deus. Que maravilha. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a tua família em nome de Jesus. Se por acaso você ainda não entregou a vida a Jesus, eu faço um convite maravilhoso a você. Se você quer viver tudo isso que essa palavra diz, entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Ele agora, aí onde você está. Confessa os teus pecados, diz para Ele o que aconteceu, pede perdão a Ele. Ele tem perdão para te dar, Ele tem uma vida nova para te dar, Ele quer fazer tudo novo acontecer na sua vida por meio da sua maravilhosa e viva palavra. Então entrega a tua vida para Jesus. Procura uma igreja evangélica, vai lá congregar com os irmãos, vai lá fazer parte do corpo de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a tua família em nome de Jesus.